Após o bolo alimentar transitar e passar o tempo necessário para sofrer a ação do suco gástrico dentro do estômago, ele vai então passar pelo esfíncter pilórico e vai alcançar o intestino delgado, né? A primeira porção que ele alcança do intestino delgado é o duodeno. Então, nessa vista aqui geral do intestino delgado, nós observamos as 3 porções dessa parte do sistema digestório. Então, a primeira porção aqui do intestino delgado, que é o duodeno, a menor delas, né? Em seguida, nós temos a segunda porção, que é o jejuno, e finalmente a terceira porção, que é o ilho, que vai terminar aqui, então, no início do intestino grosso, aqui no seco. O duodeno é a menor porção, como eu disse, do intestino delgado, né? Ele foi assim chamado duodeno porque os anatomistas observaram que ele tinha a extensão de aproximadamente 12 dedos transversos, né? Então ele vai se iniciar aqui do lado direito, em relação à linha mediana, vai fazer uma curva, né, se dirigindo em direção à linha mediana e atravessando essa linha mediana para então terminar aqui no início do jejuno. Nós podemos dividi-lo em porções, né? Ele vai ter 4 porções. A parte inicial dele, que é a primeira porção do duodeno, que é a porção superior do duodeno. Depois ele inicia um trajeto descendente, é a segunda porção ou parte descendente do duodeno. Depois, então, ele tem um trajeto horizontal, que é a terceira porção ou porção horizontal do duodeno, e finalmente a quarta porção ou porção ascendente do duodeno. Dessas 4 porções, a segunda porção é a mais importante do ponto de vista aplicado, porque é nessa porção que vão desembocar as secreções vindas do fígado e do pâncreas, né? Que são as mais importantes do ponto de vista do processo digestório. Então essa segunda porção do duodeno, a porção descendente, é a porção mais importante do ponto de vista clínico-cirúrgico. O duodeno ele apresenta relações importantes com as outras vísceras vizinhas, né? As principais são essa relação aqui dessa convexidade da segunda porção com o rim direito e a glândula suprarrenal direita, e a concavidade dessa segunda e mesmo uma parte da primeira, da terceira, praticamente toda a concavidade do duodenal que vai alojar no seu interior a cabeça do pâncreas, né? Então essa relação com o pâncreas é importantíssima, porque as alterações da cabeça do pâncreas, elas vão provocar uma compressão dessa concavidade duodenal, né? E isso pode causar uma dificuldade para o esvaziamento das secreções que acontece normalmente aqui. Isso vai ter então uma repercussão sistêmica imediata, né? Então é uma relação importantíssima, essa relação da cabeça do pâncreas com essa concavidade duodenal. Está aqui o duodeno representado nas suas 4 porções, né? Porção superior, porção descendente, segunda porção, a terceira porção horizontal e depois, então, a porção ascendente. Repare que essa porção ascendente ela vai sofrer uma angulação para começar, então, aqui o jejuno. É o chamado ângulo duodeno jejunal, né? Importante essa região do ângulo duodeno jejunal. Então, novamente aqui as 4 porções do duodeno, para que isso fique bem claro e não se esqueça. A primeira porção, chamada também clinicamente de bulbo duodenal, a segunda porção descendente, a terceira porção horizontal, a quarta porção ascendente e depois então a flexura duodeno jejunal. Como nós chamamos a atenção anteriormente, a segunda porção é a mais importante por causa das suas relações com os ductos que vêm do fígado e do pâncreas. Então nós temos aqui o ducto colédoco, que é o ducto que traz a secreção biliar, né, para o interior do duodeno. Nós temos aqui o ducto pancreático, né? O ducto pancreático vai se juntar aqui com o ducto colédoco e os dois vão desembocar nessa região abaulada aqui,
da mucosa duodenal, que nós chamamos de papila duodenal maior, né? Porque às vezes existe, é muito comum, uma papila duodenal menor, num ponto um pouco mais superior, onde desemboca um ducto pancreático acessório. Então vejam, essas duas papilas vão ter os ósteos que vão levar a esses ductos, tá? Então a segunda porção do duodeno é a mais importante por causa dessas terminações.